Olá, boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Temos que ser poliglotas de Bispoeta. Temos que ser poliglotas dentro da própria língua, afirma o mestre Bechara, e ele não é de lorotas. O Brasil é um continente com inúmeros falares e vozes de outros mares colorem a língua da gente. É quase Torre de Babel, em cada canto uma linguagem. Algumas só de passagem, outras ficam no papel e enriquecem nosso folclore, trazendo musicalidade e alegria em cada cidade, fazendo com que melhore nossa condição de falantes. No passado, apenas sinais e gestos dos ancestrais. Hoje, mais instigantes, estudamos novos jeitos de incluir todas as gentes, porque somos diferentes, não aos preconceitos. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, espero que tenha gostado. É uma homenagem ao nosso mestre Bechara. Ele afirma: temos que ser poliglotas dentro da nossa própria língua. Por quê? São tantos os falares, são tantas as formas de se expressar. Se nós formos viajando aqui no Brasil, desde os estados do Nordeste, do Norte, até chegar no Sul, nós vamos perceber uma multiplicidade de falares, nós vamos ficar muito impressionados. Às vezes o que é bergamota para eles lá no Rio Grande do Sul, para nós é simplesmente mexerica ou tangerina em outros locais e assim por diante. Isso vale não só para as expressões mesmo, para as palavras, mas para o modo de falar mesmo. E é esse tipo de preconceito que nós não podemos ter. Não podemos ter preconceito contra nenhum tipo de falar que seja diferente do nosso. Bem, para você que acompanhou até aqui, espero que você se inscreva no canal, compartilhe, toque no sininho e, se possível, também assista o vídeo até o final. As informações contidas na nossa aula de hoje são muito importantes. Nós estamos tratando dos verbos em sua 29ª parte. Vamos lá? Letra G. Ouviar conjuga-se. Nós estamos tratando de algumas formas particulares de conjugação de alguns verbos diferentes. Ouviar conjuga-se. Presente do indicativo. Ouvio, como se tivesse acento no i. Ouvias, ouvia. Ouviamos, ouviais, ouviam. Para saber o que é ouviar, depois vocês consultam o VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, não. Vocês vão consultar o dicionário para saber exatamente o que significa ouviar. Presente do indicativo já fomos, agora vamos ver o verbo, letra H, apiedar e moscar. Conjugam-se. Apiedar, presente do indicativo, apiedo, apiedas, apieda, apiedamos, apiedais, apiedam. A lição antiga de alguns gramáticos e ortógrafos confundia o arcaico apiadar e apiedar numa só conjugação, o que não aconselhamos. É a recomendação do professor Bechara. Presente do indicativo, apiado, apiadas, apiada, apiedamos, apiedais, apiadam. Isto é, a nas formações isotônicas e ou nas arrisotônicas. Lembram-se do que é forma risotônica e arrisotônica? Risotônica é quando o acento tônico recai no radical da palavra. E arrisotônica é quando o acento tônico não recai no radical da palavra, beleza? A mesma confusão existia com moscar e muscar, que no passado era utilizado como sumir-se. A Elide até me falou a respeito desse moscar. O que é moscar mesmo, Elide? Dar bobeira. Dar bobeira, exatamente. Hoje, quando as pessoas falam, você está moscando, é como se dissesse, você está dando bobeira. No passado, esse moscar ou muscar significava sumir-se.
Se vocês procurarem no dicionário, provavelmente vão encontrar ainda a forma sumir-se. Presente do indicativo: musco, muscas, musca. Moscamos, moscais, muscam. Gostou, Elide, dessa conjugação? Isto é, U nas formas risotônicas e O nas arrisotônicas. Mais certo será conjugarmos regularmente moscar. Presente do indicativo: mosco, moscas, mosca, moscamos, moscais, moscam. E muscar. Presente do indicativo: musco, muscas, musca, muscamos, muscais, muscam. Alguém conjuga esse verbo? Vocês não conjugam? Eu também não. A correção, porém, talvez seja mais difícil por serem muito pouco usadas. Moscar e muscar. Pronto, está aí a resposta do professor Bechara. Letra I. Verbos com os ditongos fechados. Ou e ei. Roubar e inteirar. Conjugam-se, não se reduzindo a vogais abertas, o, e, ou é, respectivamente. Já vamos prosseguir. Tem algumas sugestões propostas pelo professor Bechara que são interessantes. É importante sabermos de uma pessoa tão conceituada, membro da Academia Brasileira de Letras, um homem que é professor desde 1923, merece todo o nosso respeito. Desde 1923 que esse homem se debruça sobre as gramáticas, tanto que a gramática dele é uma das mais conceituadas, e é importante nós conhecermos os conceitos. Alguns deles nós podemos até não concordar, podemos discordar do professor Bechara, mas devemos respeitar porque ele já vem estudando isso há muitos anos mesmo. E se vocês quiserem me conhecer em outras redes sociais, é muito simples. É só colocar tudo junto Bispoeta no Google, é só dar uma googada e vocês me encontrarão em todas as redes sociais, porque eu sou vovozinho, mas sou conectado. Prosseguindo. Roubar e inteirar. Nós vamos ver como se conjugam esses verbos. Roubar. Roubo, roubas, rouba. Roubamos, roubais, roubam. Nós vamos perceber que no nosso dia a dia não é assim que nós falamos. Ah, eu roubo mesmo, eu roubo no jogo. É assim que nós falamos no dia a dia. Mas, como a nossa proposta é mostrar a forma como se usa no português padrão, roubo, roubas, rouba. Roubamos, roubais, roubam. E não roubo e etc. Tudo bem? Porque nós temos que mostrar as duas formas. O que nós ouvimos no dia a dia é roubo, rouba. Mas nós temos que mostrar as duas formas, o português padrão e o português não padrão. Vamos ver como fica o verbo inteirar. Inteiro, inteiras, inteira. Aqui eu errei. Vou corrigir aqui. Inteiramos, inteirais, inteiram. Ah, Elide, está me faltando 10 reais. Você pode me inteirar esse dinheiro? É assim que nós falamos, Elide? É mais ou menos assim, né? Porque geralmente nós falamos inteirar. Mas na verdade é inteiro, inteiras, inteira. Inteiramos, inteirais, inteiram. Essa é a forma correta de se conjugar o presente do indicativo do verbo inteirar e roubar. Precisamos conhecer as duas formas, porque conforme recomenda o professor Bechara, precisamos ser poliglotas dentro da nossa própria língua. Se nós somos viajando aí por outros estados, pode ser que nós encontremos até outras formas de conjugar esse verbo diferentes dessa que eu estou dizendo. Tudo bem? Os linguistas fazem muito isso. Eles viajam por todo o Brasil, ouvindo os falares e analisando os falares sem crítica, sem correção, apenas ouvindo
para entender como é que as pessoas falam, como é que as pessoas usam o português no dia a dia, no falar do dia a dia, tudo bem? Prosseguindo. Letra J. Verbos com os ditongos fechados eu e oi, ou el e oi. Ah não, fechados, desculpa, eu falei certo. Verbos com os ditongos fechados eu e oi. Tipos: endeusar e noivar. Conjugam-se mantendo o ditongo sem que o e ou o passem a timbre aberto. Endeuso, endeusas, endeusa. Endeusamos, endeusais, endeusam. Noivo, noivas, noiva. Noivamos, noivais, noivam. Eu me noivo mês que vem. Tu te noivas mês que vem. Ele se noiva no mês que vem. Perceberam? É a forma de conjugação do português padrão. Existem outras formas de falar esse verbo? Existem diversas formas. A do português padrão é essa. Noivo, noivas, noiva, noivamos, noivais, noivam. Observação importante. O verbo apoiar tinha primitivamente fechado o ditongo. Hoje é mais corrente proferi-lo aberto. Apoio, apoias, apoia. Apoiamos, apoiais, apoiam. Letra K. Verbos com hiato. Ao, ai e iu. Lembrando que lembrando que hiato é o encontro de uma vogal mais uma semivogal como essa aqui. Ao, ai e iu. Aqui são considerados hiatos, porque as duas são pronunciadas de forma independente. Quando as duas forem pronunciadas de forma independente, como essas que eu li aqui, ao, ai, iu. Ou, por exemplo, no voo, voo, é um exemplo clássico de hiato, porque os dois os, ou dois os, precisam ser pronunciados. Como na palavra Mooca, que é um bairro daqui de São Paulo. Mooca tem dois os. Os dois os precisam ser pronunciados. Não é isso que nós vemos no dia a dia. Não é isso que nós ouvimos quando nós ouvimos as pessoas pronunciando o nome do bairro. Mas o nome do bairro é Mooca. É um hiato. Os dois os precisam ser pronunciados. Tudo bem? Prosseguindo. Tipos saudar, embainhar e amiudar. Conjugam-se no presente do indicativo mantendo o hiato. Saudar, o verbo saudar. Saúdo, saúdas, saúda. Saudamos, saudais, saúdam. E aqui fica bem fácil, porque tem um acento, justamente por causa do hiato. Se não tiver o hiato, nós vamos pronunciar de outra forma diferente. Embainhar, mesma coisa. Embanho, embanhas, embanha. Embanha, errei aqui, Elide. Embanhamos, embanhais, embanham. Embanhar significa colocar a espada no lugar correspondente dela. Como é que se chama aquilo onde se coloca? Bom, deixa pra lá. Bainha? Na bainha, na bainha, vamos chamar assim. Amiudar, amiudo, amiudas, amiuda. Amiudamos, amiudais, amiudam. Aqui também ficou fácil, porque onde for para pronunciar o U, tem um acento já para dar força justamente no U. Onde não for para pronunciar, não tem. Como o caso de amiudamos e amiudais. Tudo bem? Bem, estamos chegando ao final de mais essa teleaula, acompanhados hoje pelo O que é Linguística e os Morfemas do Português, que são dois livros que precisam ser estudados por quem pretende se aprofundar no assunto linguística. Não é o nosso caso aqui é só língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado do nosso módulo de hoje, que foi a 29ª parte. Convido vocês a assistirem
outros módulos ainda sobre verbos. Nós vamos nos aprofundar ainda mais nesse assunto que para mim é fascinante, porque a nossa língua portuguesa é muito rica em verbos. Inclusive, nós formamos verbos com essas palavras novas que vão chegando, como por exemplo, hackear, deletar e outras mais que vocês pensarem, nós acabamos formando verbos. E aí nós precisamos saber como nós vamos pronunciar, como vamos conjugar o verbo hackear, como vamos conjugar o verbo deletar e assim por diante. Tudo bem? Fiquem com Deus, sejam muito felizes e tenham uma boa tarde.